Vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo essa oportunidade de estarmos todos reunidos em seu nome, Senhor. Nessa busca do nosso estudo, para que a gente possa aprender a cada dia, a cada quarta-feira, para que a gente possa utilizá-lo, esse estudo, ao nosso próximo, né? Para que a gente possa ter umas palavras mais construtivas nas vidas das pessoas. E, sem dúvida nenhuma, quanto mais nós nos preparamos com os nossos estudos, mais nós vamos estar no caminho do bem e muito mais solicitados à espiritualidade. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a permissão, e vamos dar um nosso minutinho de silêncio para que a gente possa nos conectar cada vez mais com a espiritualidade. Vamos dar início pelo nosso estudo. Eu gostaria de iniciar com esta oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje o título ele é para nós um tanto óbvio, né? Vícios destruidores. Um vício destruidor. Todos os vícios são destruidores, a menos aquele que é viciado no bem do próximo, né? Eu acredito que tem a gente assim. E como tem essa frase de Jesus, eu vim para terdes vida, e vida em abundância. Ou seja, não desperdiçar, não jogar fora a vida, né? Como muitos aí passam a vida inteira, a encarnação inteira, não sabem nem por que estão aqui. Mas vamos para o texto, que não é nem um pouco de novidade para todos nós, mas temos pontos em aprender com ele. Hoje, o alcoolismo, assim como toda forma de dependência química, é responsável por inúmeras catástrofes que ornamentam as dificuldades naturais da vida. Infelizmente, estatísticas nos mostram que o número de dependentes é cada vez maior. Podemos ter uma ideia pelo fato de que 50% dos divórcios têm relação direta com o alcoolismo ou outros tóxicos. Esses vícios destruidores comprometem tanto o corpo físico, que perde sua vitalidade, como a alma, que se contamina, propiciando a geração de quadros obsessores. São muitos os motivos que levam as pessoas a se entregarem aos vícios, como, por exemplo, a influência da mente coletiva, ou seja, o jovem equivocado acredita que bebendo e fumando consegue mostrar que está crescendo ou que ficou adulto. Fica valentão, né? Encara qualquer situação, é o cara, não precisa do pai, não precisa da mãe, está em condições de encontrar qualquer dificuldade. Sem contar o fato de que, alucinados pelo tóxicos, conseguimos driblar nossos complexos e fraquezas. A gente se esconde atrás das verdades. Poderíamos adicionar ainda a influência dos espíritos inferiores, sendo que, alcoolizados ou intoxicados, nós nos tornamos presas fáceis às suas investidas. Como se não bastasse, temos que ceder à razão, que nos adverte de que somos responsáveis pelo corpo que nos serve de instrumento. Passamos a não respeitá-lo. Respondendo por tudo que façamos a ele, devemos deixar claro também que o fator quantidade não importa, pois muitos alegam que bebem, mas só um pouco, socialmente, sem perceber que, enquanto uns necessitam de 1 litro para se perderem,
Outros, com apenas um gole, já não agem de maneira natural. Portanto, sempre que sentimos a falta de determinada substância, em graus variados, é verdade, temos instalado uma dependência. Eu queria dar um tempinho aqui e passar para vocês uma experiência que eu tenho em casa. 3 irmãos de minha mãe. Eu costumava brincar que eles eram 3 engenheiros, porque os 3 gostavam de um engenho. Bebia legal. Mas bebia, gente, de ter alta no hospital às 11 horas da manhã, às 4 horas da tarde, estava bêbado. E o grande barato deles era enganar os médicos. Olha só aonde vai chegando. Tiveram sorte os 3 que as esposas não largaram deles, cuidaram deles até o fim. 2 partiram para o mundo espiritual junto comigo. Eu corri com eles até os últimos dias deles. E eu era o sobrinho mais querido deles. Mas eu quero chegar em um deles que teve 2 filhos. E esses 2 filhos, o mais novo, se entregou para a bebida. Mas ele quis ajuda, ele quis sair do vício. E ele se internou numa clínica, em Campinas. E essa clínica a gente abasteceu em contatos porque ele queria, e nós oferecemos as nossas orações. E através aqui do SEAC, a gente mandou vários livros para eles lá, e um deles foi o livro do Sidney, que era A Felicidade Tem Pressa. Esse livro foi estudado nessa clínica em grupos, e graças a Deus ele saiu de lá, arrumou um emprego, está firme com a família, está fantástico, tem um filhinho, beleza. O irmão mais velho não aceita ajuda, acha bonito bebê. Tem todos os traços do pai do meu tio, todos os traços, jeito de falar, jeito de ser, continua bebendo e não quer ajuda, não tem como. O que nós podemos fazer por ele? Oração. Oração, eu acredito que é o grande caminho, é o grande abrir as portas, mas no tempo dele, né? Infelizmente. Desculpa. Os companheiros espirituais nos alertam com clareza o perigo de estarmos entregues aos vícios, e estes servindo para alimentar o desejo de entidades espirituais que ainda são atormentadas pelo desejo vicioso. Passa a nos acompanhar o tempo todo. Eu costumo brincar que eles passam a ser protetores, né? Eles não querem perder o caneco, vamos dizer assim. Então, o viciado é o caneco deles. Então, eles protegem o cara de tudo quanto é jeito, para que o cara volte no bar e continue bebendo e ele usufruindo daquelas vibrações. Depois começa a transmissão de ideias e pensamentos. Primeiro, a criatura viciada cede à tentação pela argumentação de que é só hoje. Amanhã, se eu quiser, eu não bebo mais. Depois de algum tempo, lhe dará continuidade, alegando que tem controle do seu vício, ou que pode parar quando quiser. E tudo isso já é devido à comunhão estabelecida com entidades também viciosas, que passam a zelar do seu instrumento de vício. Daí porque se diz que eles são conservados no álcool, pois mesmo dentro deste desregramento encontram sempre força para continuar essa desastrosa caminhada. Muitas filosofias de ajuda a dependentes químicos baseiam-se no fato de ser essa dependência uma doença, o que não altera em nada a obrigação moral que tem o viciado em combatê-la. Pois todo doente tem o dever de trabalhar na própria recuperação, pela consciência de que vive em comunidade e que o álcool nunca prejudica somente aquele que o ingere. É o caso desse meu primo mais velho, que não quer se curar, mas ele é casado, ele tem filhos, vive um transtorno total, totalmente desequilibrado em todos os sentidos, mas ainda a família acredita nele. Acredita que ainda vai conseguir, a esperança é a última que morre. Mas eu falo para vocês, é difícil.
é bastante complicado. Eu duvido que não tenha ninguém aí na sala que não tenha experiências já vividas nesse sentido. Por isso que o texto nosso é bem óbvio para nós espíritas, né? E para qualquer religião que entende que o vício não ajuda em nada. Pois, afetando o viciado no seu campo emocional e psicológico, torna difícil a convivência consigo mesmo e com as demais pessoas. Eles não se aceitam, né? E eles procuram pessoas que também bebem. Os que não bebem, não está com nada. Daí resultam as complicações comportamentais na família, no trabalho e onde quer que ele se relacione. Perdeu o emprego, um bêbado viciado, como vai arrumar outro emprego? Complicado, né? Tudo se desmorona, tudo vai escada abaixo. Não falamos em facilidade quanto a abandonar o vício. Afinal de contas, para que o viciado alcance sua liberdade, é necessário o rompimento de laços espirituais profundos, além da dependência química, que requer ajuda médica em muitos casos. Porém, não podemos esquecer a luz que emana da fé raciocinada, que afirma que o homem só se mantém vicioso senão porque queira. Se quiser libertar-se, sempre pode, ou não haverá para ele a lei do progresso. Está vendo? Se a pessoa demonstra vontade de querer, eu acho que é obrigação da família abraçar com as duas mãos e estamos nessa, estamos juntos e vamos trabalhar para que isso aconteça, para que ele encontre o caminho certo, para que ele sinta que ele é importante. A ciência nos mostra que o homem, de maneira geral, usa apenas 10% de sua capacidade cerebral. O contato constante com álcool e demais tóxicos proporciona ainda a diminuição, veja bem, da rapidez do pensamento, agilidade, raciocínio rápido, da coordenação motora, o que vem acidentes por aí, do nível de QI, inteligência, da pulsação pulmonar, ela não tem fôlego, não tem força para nada, da defesa imunológica, fica doente com facilidade, do poder de concentração, vai atrapalhando em todos os sentidos daquilo que a pessoa poderia estar aprendendo alguma coisa nova, né? No grau de lucidez de raciocínio, da percepção intuitiva, da harmonização celular, da média de vida, ou seja, reduz, né? O tempo de vida dele encolhe bastante, né? Das funções cerebrais, do sentido de percepção. Agora, perguntamos, o que sobrou? Depois de tudo, é claro entender o porquê da dificuldade em parar com os vícios. Mesmo assim, devemos lutar com todas as nossas forças, procurar a sintonia dos espíritos amigos, que são capazes de nos acompanhar nesta trajetória em direção à vitória. A fonte de todo o mal continua sendo a distância entre nós e Deus. Vou dar uma agora de Davidson, vou repetir. A fonte de todo o mal continua sendo a distância entre nós e Deus. Apenas quem sofre desta falta precisa de bebidas e cigarros para suportar. Não a vida, a obra de Deus, mas suportar a si próprio com todas as deficiências que fazem parte da criatura humana. Lembremos sempre que lutar contra nossas viciações físicas ou morais é sempre muito difícil. Portanto, sempre que estamos diante de problemas assim, devemos ter sempre o maior respeito para os que sofrem, impulsionados pela certeza de que, se eles estão mergulhados na luta pessoal de se edificarem e recuperarem, nós também estamos na mesma luta. Talvez lutando com outras viciações, mas na mesma luta
e adotando uma visão superior dessa questão, saberemos que nos cabe estar sempre contra os vícios, mas nunca contra os viciados. Mas nunca contra os viciados. Da mesma forma que a medicina está contra a doença, sem se rebelar contra o doente. Eu achei esse texto maravilhoso e muito complementar na nossa vida, né? Inclusive no nosso dia a dia, é uma coisa, a gente vê por aí, eu pego minha filha na faculdade às 10 da manhã, às 10 da noite, aqui, aqui perto, você vê os barzinhos lotados de rapazes novos, bêbados, completamente bebendo, acha bonito, e você pensa, o que passa pela cabeça, né? Deve ter exemplos dentro da família, para que não siga o mesmo caminho. E como dentro da minha família, os meus tios mostraram muito bem esses exemplos, os filhos seguiu. E eu não consigo entender o que leva de exemplo disso. Mas eu consigo entender que o espírito é fraco. Ele se entrega pela fraqueza espiritual, à distância de Deus. E é isso mesmo. Pessoal, gostaria de ouvi-los, né? Vamos comentar o que vocês acharam desse texto. Quem não tem uma experiência para passar para a gente, eu acho que é muito válido. Fica aberto aí para vocês, por favor. Você já explicou bastante para a gente. Já falou quase tudo. Mas vamos complementar alguma coisa. As pessoas viciadas no álcool ou qualquer tipo de drogas não fazem ideia da turba de espíritos obsessores que se aproveitam do vapor do álcool que emana do viciado, estimulando ele a beber cada vez mais. O viciado não faz ideia do que o álcool faz no seu corpo físico e espiritual, e que ele está abreviando a sua morte, tornando-se um auto-suicida. Viver com o viciado não é fácil, pois dele emana fluidos negativos que causam sofrimento a todos ao seu redor, familiares e amigos, levando a divórcios, separação e brigas. Hoje, os viciados são tratados como doentes que precisam de ajuda física e ajuda espiritual, principalmente, para largar o vício. Vou falar uma frase do senhor Richard Simonet. Ele diz assim: após a morte do corpo físico, o alcoólatra continua sequioso da água que passarinho não bebe. Portanto, o álcool, além dos estragos no corpo físico, provoca um condicionamento no corpo espiritual, que lhe impõe a vontade de continuar a beber. É isso que acontece com o viciado. Quanto mais ele não resiste. Porque os irmãozinhos que acompanham ele falam, vamos tomar mais um gole, vamos pedir mais uma dose. Então, ele não tem preparação espiritual, é um sofredor que não tem como se defender. Eu penso isso, Sérgio. Agora vocês complementam aí. Sem dúvida, dona Sueli, a senhora falou, complementou basicamente o mais essencial. Ele não consegue se enxergar, né? Ele não vê uma luz no fundo do túnel. Não tem como. Então, ele se sente muito, muito fraco para isso. Tanto nas reuniões espíritas, que muitos aqui participam, quando tem uma manifestação de um viciado, ele não tem forças nem para... Não sabe nem por que está ali. Ele não tem condições de pegar da gente aquele sentimento de amor, de carinho, de fazer com que ele melhore. Vai processos muito longos
para que isso daí seja dizimado, vamos dizer assim. Mas é bem isso mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, o alcoolismo é coisa séria mesmo. Ele destrói família. E a todos que estão ao seu redor, né? E uma briga, assim, entre a esposa, no fim, o que acontece? Aquelas que têm filhos vai querer proteger a mãe. É onde vai acontecer as brigas com o pai. Vão entrar em lutas e aonde pode acontecer até coisas piores, né? Que nem acontece mesmo, hoje em dia acontece. Né? Pai mata filho, filho mata pai. Né? A gente está vendo isso todo momento. E ainda que as esposas, né, ainda fazem tudo para ajudar, eu sei que já fui vítima disso. Até que um dia ele ficou bipolar por causa da bebida. E atrás disso, acarretou outras coisas. Porque ele não só bebia, mas também fumava. O que aconteceu? Efizema pulmonar. Aí aquela luta. Internação, hospital, hospital, internação. Tereza Perlatti em Jaú. E muitas outras coisas. Até que um dia, o filho também era bipolar. Começou a usar droga, usar bebida. O filho se suicidou com 21 anos. A filha com problemas também suicidou. E quando o pai viu aquilo tudo, ele caiu naquela depressão, acabou se internando no Teresa Perlatti. Por causa dessas atrocidades todas, perdeu a filha com 15 anos. Até para mim que estou contando a história. Veio a falecer em 2011. Não por causa do enfisema, nem por causa do problema bipolar que ele tinha. Ele foi internado até no Arabá, aliás, em Oitava, né? Os médicos espíritos que tem lá. E quando eles me falaram que o pai, tanto o pai como os filhos deles, levavam uma legião. Então, através de tudo isso, a gente fica pensando, né, na nossa melhora, no que podemos mudar. E é isso. Se a gente puder ajudar aqueles que precisam, mesmo na família, que é usuário de drogas ou bebidas, devemos dar o apoio para ajudar eles na caminhada. A caminhada é difícil, assim, para nós, mas difícil para eles. Acredito eu. É isso. Faleceu, o coração não aguentou. Ele não morreu por causa do efizema, nem por causa do bipolar. Ele sofreu um infarto. E essa é a jornada que eu tentava pular, né? Na verdade. Tentava pular e esqueci. Mas
De lá para cá, eu não consegui. Aí quando eu cheguei, eu queria operar novamente. Já estive aqui também no Bezerras, né, do Mineiro, em 2000, foi quando eu participei, mas eu sabia que eu tinha que continuar, mesmo assim, eu ainda parei. E voltei agora. Eu tentava não aceitar a minha jornada. Eu achava que não era para mim. É uma bagagem de experiência e de força, né, Dianeire? Porque são cicatrizes que vai ficar na vida da gente para levar para a encarnação. E é onde a gente tira os exemplos para poder ajudar alguém, para poder falar, não, eu sei o que eu estou falando, e a pessoa vai sentir a sinceridade da alma. Por isso que vai acreditar naquilo que a gente fala. Porque a gente traz isso na nossa mochila de vida, né? No nosso peso no espiritual. A gente se sente numa situação muito difícil e complicada. Mas porque a gente se sente impotente, porque você quer tomar decisão pelo outro, mas a situação é mais difícil, né? É mais pesada, infelizmente. Mas temos que ter fé. Isso é um ponto crucial para todos nós. Temos que ter fé. Não desistir nunca. E, se possível, não julgar. Por quê? Porque quando a pessoa entra naquela situação, como é fácil de julgar, né? Ah, ele entrou porque é fraco. Ah, entrou porque alguém levou. Mas não é bem assim. A coisa é mais complicada do que nós podemos imaginar. Se der tempo, eu vou contar uma historinha para vocês que eu vivenciei justamente sobre as drogas. Né? Eu queria dar a oportunidade de mais alguém quiser falar alguma coisa. Não, eu acho que a questão do suicídio é bem complicado, né? Em alguns casos, acabam se tornando um pouco uma doença, né? O suicídio, né? Existe um alívio que a gente vai, vai então, a gente para ainda estar excluindo desse vício, né? Tanto quanto de droga, quanto da bebida, do cigarro. Eu acho que a questão alimentar bem, como foi falado cedo, né, acaba se tornando um protetor, né, para que as pessoas não saiam desse caminho. Então, é onde eu acho que acaba sendo uma doença, né, para o ser humano. Então, foi bem, foi bem complicado, teve vários, né, foram bem complicados. Acho que é isso. Então, tem que ser cuidada, tratada, tanto a corpo e o espírito. É bem isso mesmo. Eu tive uma experiência, na época que eu trabalhei na polícia, eu trabalhava na área de narcóticos. E logo no início, que estava aparecendo o LSD no Brasil e tal, mas a gente investigava de tudo. E eu tinha um grande amigo meu que chegou a se separar da esposa, tudo, e tinha um filho adolescente. O filho tinha uns 16, 17 anos. Ele não conseguiu perceber que o filho estava viciado. Naquela época, não se sabia muito bem o que fazer e nem como tratar. Quando um viciado era crime na época, né? Hoje já é considerado como um dependente, um problema de saúde, e não crime pelo que ele que consome, ele caía numa cadeia e ele tinha abstinência da droga, dependendo do grau da abstinência, entre eles lá acabavam brigando, se matando dentro da cadeia. Mas o que eu quero chegar? Quando a mãe desse menino falou para o pai, falou, teu filho está viciado e você não percebe, ele não se conformava, porque ele trabalhava na polícia justamente para combater a droga. E o grau de vício do filho já era alto. O que ele fez? Ele pegou uma licença da polícia. Eu nunca esqueço disso, eu carrego essa história comigo, porque é uma grande experiência
prova de amor de um pai. Ele pegou uma kitnet no centro de São Paulo, colocou 2 geladeiras, lotou de comida, lotou de coisas, pegou, trancou a chave, deu a arma dele para mim, a insígnia dele e a chave do apartamento. Você só vai abrir aqui, só você abre aqui com uma senha que eu vou te falar. Porque eu tenho que vencer a abstinência do meu filho se eu quiser meu filho vivo. Porque nós sabíamos naquela época que o ponto mais difícil de um viciado era passar aquele pico de abstinência. Chegava até a se matar por causa disso. E ele passou 43 dias dentro daquela kitnet, trancado junto com o filho, que aquilo ficou num estado que vocês não têm noção. E eu fiquei abastecendo aquilo, esses 43 dias. E ele não abriu mão do filho. Falou, ou sai nós 2 mortos daqui, ou sai nós 2 vivos daqui. Mas você só vai abrir se eu pedir. E foi assim. Eu acho que foi uma experiência que eu vivi, que eu digo para vocês, foi o amor de um pai que eu acho que ninguém esperava, porque ele era pai do jeito dele, da forma que ele sabia ser pai. Mas o mais importante de tudo é que ele não deixou o filho na última hora, no último minuto. Sabe, ele era um cara dedicado para o trabalho, consequentemente não tinha tempo para a família. E o filho foi crescendo, acabou entrando em drogas e tudo mais. Mas ele conseguiu vencer essa barreira junto com o filho. Não foi brincadeira, não foi fácil, eu tinha medo do que podia acontecer lá dentro, que eles podiam brigar, enfim. 43 dias, ele se trancou numa cadeia, gente, para que o filho vencesse a abstinência. Ele chegava a abraçar o filho, segurar o filho na algema de policial, trancava, punha algema nele e no filho, para quando, se ele dormisse, o filho se mexer, ele acordava. Se o filho fosse no banheiro, ia junto, está algemado. Só eu tinha a chave. Só para vocês terem uma ideia. E naquela época não se sabia nada sobre droga, a verdade era essa. Então era coisa pesada, pesadíssima. Sabe, experimentava, já estava viciado, a vida já ia, o cérebro não funcionava, falar não conseguia falar, não formava as palavras. Mas, enfim, né, era isso que eu queria contar para vocês, que ainda o amor de pai, amor de mãe, amor da família é o que supera qualquer coisa. Por isso que nós nunca devemos desistir. Nunca, jamais. Sabe, se vê uma criança, um jovem que a gente nem conhece, podia ser nosso filho. Então, não devemos virar a costa, nós devemos tentar fazer alguma coisa. Nem que seja uma simples oração, que para nós é simples, para eles é uma riqueza para quem não tem. Né? Eu gostaria de, mais alguém quisesse comentar alguma coisa, por favor, fique à vontade. A gente tem um tempinho ainda. Sérgio, Vitória, eu gostaria de participar. Dá licença aí. À vontade. Da minha pequena experiência de vida aí, eu sempre assim destaquei que, por exemplo, né, nós não podemos jamais, que o pai às vezes gosta lá de tomar os aperitivos dele, às vezes um pouco a mais, um pouco a menos, ou amigos também são influências, né, que nem você falou. Mas muitos casos que eu vi por aí, pessoas, filhos de juízes, embargadores, que o pai achava bonito. Aquela que nem você se referiu aí mais no passado, década de 70, principalmente, onde começou a televisão com tudo, né? As propagandas inseridas e fazendo lobby, né? Desde do copo, né? Trabalhando numa grande indústria de copo, cinzeiro, copo, era tudo empresa lá, né? Maior fabricante. Então, quer dizer, tudo embutido, e o povo não se dava muita conta. Então, o social, os bens de vida, os bens resolvidos na vida, os mais bonitos, né? Os mais ricos, mais assediados, eles eram, né? Estava sempre ali com o copo na mão. As pessoas chegavam em casa, ia lá, tinha esse carrinho de... Eu em casa tinha barzinho, esses carrinhos tudo também. Ia lá no carrinho e pau, né? Quer dizer, o social. Aí veio aquela fase que você conhece muito bem, né? As fases da rock and roll, Beatles, again, né? Entendeu? Eu vivi Beatles e Rolling Stones, né, da minha geração. Gostava também. E a gente pega e às vezes a gente tem casos assim, que são pessoas assim que sempre me relacionei com bastante gente,
que, por exemplo, gente de filhos de pai que bebiam muito, que eram assim, é mau exemplo total, né? Que saíam verdadeiros santos na vida, entendeu? É uma coisa que também a gente joga aí para a espiritualidade, né? Porque é a única explicação que tem, né? Outros filhos de pessoas ilibadas, pessoas corretíssimas, né? Mãe, pai, que eram umas belezas de pessoa, né? E os filhos saíam aí, umas. Depois, com o tempo, ainda melhoraram alguns que eu conheci. Outros ficaram no meio do caminho. Quem não tomou jeito, ficou para o meio do caminho, infelizmente, né? Pessoas até com estudo, tudo. Então, eu gosto, assim, de salientar que é o meio que nós vivemos também, e estamos até hoje cada vez mais bombardeados, né? Pelo meio que a gente vive, e acontece isso aí, né? Entendeu? Desde a gente, quando é moça, a coisa toda, né? Aí cabe a gente, eu, graças a Deus, tinha certo limite, que também muitas vezes passava, né? Não querer tampar o sol com a peneira, né? Mas eu, que nem agora, cerca dos 8 anos atrás, meu caso era mais fim de semana, né? Reuniões, essas coisas, encontrava os amigos aí do Brasil, pá, pá. E ia para churrasco mesmo, né? Entendeu? Trabalhava em empresa. Aí você sabe, deve saber como é que é, né? E vamos lá para sexta-noite, sábado de manhã, depois de reunião. Aí dava aquelas embaladas meio pesadas, né? Perdia a companhia. Aquela coisa toda que não precisa entrar em detalhe, né? Aí chega de uns 8 anos para cá, eu já tinha voltado para o esporte há uns 20 anos, né? Quando viajava muito, não sempre esquece as coisas. E eu comecei a notar, até que eu cheguei a um ponto, o pessoal começou a me estranhar, né? Antes de ir para a Cabeça de Mineiro, que me ajudou bastante também. Outro centro que eu ia lá no SEAC e tal. Sempre tem uma certa noção. Então, por exemplo, eu comecei a chegar à seguinte conclusão, e falar para os outros, né? Falava, ó, gente, a gente frequenta aqui clubes, só fazemos parte aí, né? Os professores também ali, junto com a gente. Fim de semana era um tarde de São Jorge, um tal de quiosque, você sabe muito bem como é, né? Sabe aqueles quiosques que vai ter um almoço? Metade é almoço, as mulheres iam, almoçavam direitinho, comia sobremesa, né? Levavam uma churrasquinha, lá tinha. Elas levavam umas coisas a zé, se comia, aproveitar, e a gente tinha lá uma meia dúzia, uns 10 ali, que é aquilo que você falou no começo, a gente se achava os bons e não comia nada e não ia mais embora, né? Então, a coisa pegava ali, e chegou uma hora que eu comecei a falar, né? Eu falei, peraí. Aí comecei a passar, às vezes, antigamente era quase toda semana, eu comecei a passar para um mês, né? 2 meses, né? Foi. Eu comecei a falar, né? Tu começou a estranhar eu, né? Tal, e o clube tem uns 3 bar lá. Ô, Vitória, vai lá, pá, vai ter isso aqui. Eu falava assim para a moçada. A gente vem aqui, trabalha um condicionamento, entendeu? Uma paz, uma higiene mental. Depois chega sábado e domingo e nós vamos tudo para o desmanche, certo? Segunda-feira, os que vêm, eu comecei terça-feira, às vezes já estava ruim ainda, né? E eu comecei a deixar claro para as pessoas, né? Chega aqui e depois nós vamos para o desmanche segunda-feira. No sábado e domingo, nós perdemos tudo. Comecei a notar que a gente perdia tudo que fazia, né? Que era para ter uma vida mais saudável, né? E assim a gente vai, né? Procurando se sair do vício, né? Você sempre sabe como é, né? A gente tem que tomar cuidado, porque os vícios maiores também, talvez eu acredito que não. Bom, os vícios já são hábitos nocivos à sociedade e para a própria pessoa, né? Segundo diz, né? Então, as pessoas têm que procurar se esquivar. A gente sabe, já tive parentes que até internados foram também, né? E a gente tem que sentir que realmente ou dar um jeito na situação, ou então, né? A gente viu os exemplos de amigos que não entravam nessa linha e foram embora mesmo. Aquela geração que nasceu ali entre 58 e 63, né?
Eu tive vários amigos meus que partiram cedo demais, né? Por quê? Porque achava que o show não ia acabar nunca, né? Entendeu? Não sei se vocês estão me entendendo mais ou menos, mas seria mais ou menos esse o recado, né? Pode ser que, às vezes, a pessoa está aí bem numa situação, tem tudo o que merece, tudo que quer na vida, e esforçada, trabalha tudo, mas tem os pontos fracos, né? Que eu acredito que todo ser humano, né? Então, eu acho que nem a pessoa muitas vezes não é culpada, às vezes ele não resolve o que está causando aquilo lá nele, aí vai enxugar gelo, né? Você entende? Então, por exemplo, a pessoa ela tem um problema lá, né? Não, a curva dele, muitas vezes a culpa é induzida por outros problemas que ele tem na vida, outras dificuldades, não sei, né? Ele tem que ir com fé aí e não se entregar, né? Entendeu? Porque eu costumo falar que santo mesmo eu ainda não virei, né? Senão eu não estaria mais nesse mundo. Né? E agradeço porque Deus gosta da gente, viu? Porque, que nem você já contou os casos seus aí, né? Deus gosta muito da gente, né, Sérgio? Nós estamos aí com 65 anos para, né? Para uns é pouco, para outros é muito, né? E Deus gosta bastante da gente, né? Eu acredito nisso e procuro não largar isso aí do meu dia a dia, não, viu? Muito obrigado a todos aí. Mas é bem isso mesmo, né, Vitória? Porque uma coisa está escrito no texto nosso que a gente estava lendo aí agora. O que motiva a bebida em grupo, parece que cada vez que se reúne, mais gostoso fica. Então a turma bebe porque o time ganhou, depois bebe porque o time perdeu. Se empatou, bebe também, mas vão beber. E vai aumentando cada vez mais. E o clima vai tomando conta. Ele não vê a hora de chegar o sábado e domingo de novo. Até que a coisa começa a corroer na segunda, na terça, na quarta, e aí a vida vai para baixo. Eu costumo dizer que quem te puxa para baixo te abandona. Quem te puxa para cima sempre te acompanha. Sabe? Então, é mais ou menos por aí. Porque o cara cai no umbral. Gente, é um umbral em vida. Não tem aonde se segurar, não tem como, não tem força, não tem nada. Se não é a família que não desistir, a pessoa tá entregue. Infelizmente, mas a força espiritual é assim, né? E vai nos ensinando a cada situação. Basta a gente ficar alerta, orar e vigiar. Bem isso mesmo. Mas, eu dou mais um pitoquinho aí. Por exemplo, eu conheci um dentista aqui em Bauru, eu tinha acho que meus 18 anos, ele era boliviano, né? Ele veio aqui em Bauru e montou um consultório, que eu estava estudando mais, era amigo do meu pai, né? E eu falei, e esse negócio lá na Bolívia é mais ou menos, só naquele tempo, né? É mais ou menos assim que a gente escuta. Então a gente não pode culpar nem esses, vamos dizer, não o chefão, né? Eu não sei. Por exemplo, eu falei, Vitória, ali é o seguinte, os caras que plantam a cocaína, que planta a folha de cocaína lá para fazer o produto, eles trabalham na lavoura e comem as folhas também, porque matava a fome deles, Sérgio. Entendeu? Então, eles estão fazendo uma coisa praticamente também que eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, já é mais na base da fome mesmo, né? Então, cada caso é um caso né? E vamos tocar em frente. Falou, obrigado, irmão. Mas alguém... Pode falar, Gilson. Sérgio, eu conheço bastante o assunto. Eu já ajudei instituições, participei de grupos e participei do PAIVA, no Hospital Psiquiátrico, no trabalho de desobsessão na área da dependência química e psiquiatria. Então eu tive muitas experiências, mas muita experiência de casos acontecidos, de tratamentos. Agora, um caso igual esse que você falou, eu nunca ouvi na minha vida. Fantástico! Que exemplo de amor!
um pai fazer um negócio desse, ou tudo ou nada. Ele foi para resolver. É amor. Quando descobriu a situação que o filho estava, ele se entregou a vida para trazer o filho de volta. Depois, eu gostaria de, particularmente, você comentasse mais sobre esse caso para mim, para que eu possa falar sobre isso. É linda a história, é muito linda. Mas eu tive muitas experiências, acompanhei muitos casos tratando no Paiva e outros lugares, clínicas, e foram muito bom como aprendizagem de ordem espiritual. Muito bom. Era isso que eu queria falar e, puxa, muito obrigado. Essa história é muito bela, desse amor desse pai para esse filho. Janeire, você aprendeu também. Aprendeu muito da sua vida. Deus te abençoe. Eu imagino, eu conheço muito sobre isso. Imagino o que vocês passaram. Deus te abençoe. Amém. Conversaremos sim, Gilson, sem dúvida. Por favor. Muito obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais ninguém? Então, eu ia pedir para a dona Isolda se ela podia fazer a nossa prece de Cáritas, por favor. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito consolação, o doente o repouso. Pai, dai o culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Por essa oportunidade, a nossa Casa Bezerra de Menezes. Agradeço por todos que estamos aqui, aqueles que não puderam participar, mas que tenho certeza que Deus possa estar iluminando, porque eles estão conectados com a gente, aqueles que estão mais distantes de nós. Humildemente, eu quero encerrar, então, nossos estudos de hoje, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a oportunidade que eu tive e agradecendo a todos vocês. Muito obrigado e que assim seja. Até amanhã, se Deus quiser.